fixar comentário. Pronto. Agora eu consegui fixar o tema. As pessoas estão entrando. Pedro, a nossa convidada, Mirtes, né? Bom, Sandro. Eu vou iniciar, né, a live de hoje, né? E fazendo a introdução da minha fala, né, para a gente ganhar tempo, né? Eu agradeço inicialmente, né, por estar aqui, tendo a oportunidade de estar conduzindo mais essa live pelo CESP, né, com o convite do presidente da Delegacia de Campinas do CESP, o engenheiro Antônio Areias, né, meu agradecimento especial. E eu quero dizer para vocês, né, que a live ela é promovida pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, com toda a sua diretoria e equipe de funcionários e home office, né? Embora a Rita não goste muito que eu fale, mas eu preciso falar, né? Porque gratidão é uma coisa que a gente precisa demonstrar também, né? Mas tem toda uma cobertura maravilhosa pela área de comunicação do CESP. Eu agradeço muito, eles trabalham muito antes, durante e depois, para poder trazer esses bate-papos para vocês, né? Então, agradecimento assim, super especial à Rita, a Paula, né, ao Pedro, que estão aqui já, né? Muito obrigada, né? E essas iniciativas, né, pelo CESP, conforme sempre gosta de frisar, né, de enaltecer o nosso presidente Murilo Pinheiro, né, ela tem o propósito de dar continuidade aos debates que são promovidos pela entidade, né, levando a informação a todos, tá? Então, esse é o objetivo. E agora de uma forma diferente, né? Utilizando as ferramentas online. Aliás, é o que a gente mais tem feito nesse tempo, né? Bom, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Cláudia Maria Coimbra. Eu estou como diretora da Delegacia de Campinas pelo CESP. E eu sou graduada em Engenharia Elétrica, com pós-graduação em Engenharia Econômica e mestrado em Planejamento Energético. E hoje eu tenho mais um momento de muita alegria por estar aqui com uma convidada muito especial, né? Uma amiga de mais de 20 anos, né? E conhecedora do tema, que é a Mirtes Marcelli. Bom, a Mirtes é arquiteta urbanista, também com mestrado em planejamento energético e agora doutoranda em engenharia mecânica, né? E é sócia diretora da Equalize Consultoria em Eficiência Energética. Eu vou chamar agora a nossa convidada, a Mirtes Marcelli. Oh! Oi, Cláudia! Tudo Oi, bem? Mirtes! Muito bem-vinda, Mirtes, para mais um bate-papo aqui, promovido pelo CESP. Né? Muito agradecida por você ter aceito o convite para estar aqui conosco, trazendo a sua experiência mais uma vez. Eu que agradeço, Cláudia. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Que bom. Então, pessoal, é o seguinte, o que motivou, eu gosto sempre de trazer a motivação, né, de nós termos trazido o tema, né? O que motivou eu e a Mirta a estarmos trazendo esse tema, estratégia para aproveitamento da ventilação natural, arquitetura bioclimática para vocês, foi o fato dele estar diretamente associado à eficiência energética, que foi, inclusive, o chamariz de uma das lives que o CESP já promoveu, e eu e a Miss tivemos a oportunidade, né, Miss, de estarmos falando aqui com vocês desse assunto, né? E, assim, e uma vez que a eficiência energética também, ela deve ser avaliada
como uma característica inerente às construções, de maneira que se tenha o conforto, né, com um baixo consumo de energia, tá? E assim, a ventilação natural, na verdade, é um dos chamarizes do tema da nossa live, né? E é um dos principais pontos da arquitetura bioclimática, não é, Mirti? É, E traz benefícios para qualquer tipo de construção, bem como para quem faz uso dessas construções, né? Ainda que seja uma vertente complexa, porque são muitas as variáveis internas de construção, de entorno, né, que devem ser consideradas e devem ser cuidadosamente tratadas, né, deve ser adotada sempre com foco na saúde dos usuários e conforto ambiental. E dentro do que estabelece, é claro, a norma e a legislação vigente. Não dá para desconsiderar, né, as normas vigentes, né? Bom, aliás, o nosso tema tem um ator principal, que é o vento, né? Então, ele vai estar conosco em tudo hoje. E o vento é um recurso natural gratuito, renovável e infinito, né? E também o uso adequado desse recurso, ele traz benefícios para qualquer qualidade interna do ar, né? Pela constante troca do mesmo no ambiente. E quanto à eficiência energética, né, que se pode alcançar uma vez que temos um maior conforto térmico? Bom, se nós temos um maior conforto térmico, né, a gente vai necessitar menos dos sistemas de condicionamento de ar. E também nós vamos poder estar atuando para reduzir a pressão sobre outros recursos naturais, como, por exemplo, a água. Né? A água é o recurso base da nossa geração, né? Que é a geração hídrica, de acordo com a composição da nossa matriz energética nacional. Então, é todo um contexto, né? Bom, é importante colocar aqui também para vocês que a arquitetura bioclimática, né, ela está inserida nos princípios básicos da sustentabilidade, que é a preservação dos recursos naturais, né? Seja a água, seja a luz, seja energia, seja a umidade ou o vento, né? E também nos projetos de construção, ela se constitui em um pilar muito interessante para uma solução sustentável, reunindo, inclusive, profissionais das diversas áreas, seja arquitetos, seja engenheiros, ou até médicos. Existem trabalhos maravilhosos na área de medicina voltado para a ventilação natural. Tá? Então, é importante que nós façamos um uso consciente desses recursos, né? Porque dessa forma nós vamos estar colaborando com a nossa quota parte para o consumo consciente e inteligente. Tá? Bom, é importante também colocar aqui para vocês o seguinte: estudiosos já afirmam, né, que a ventilação natural ela é indicada como principal estratégia bioclimática na maior parte das cidades brasileiras, né? E eles afirmam que é possível anualmente melhorar o desempenho térmico em pelo menos 4.380 horas. Ou seja, isso significa que a gente pode melhorar pelo menos 50% das nossas horas do ano, né, com desempenho térmico. Então, a gente observa que tem muito para fazer nesse segmento. E por esse motivo, eu convidei aqui a Mirti Marcelli, que atua, né, nessa área, nesse segmento, que tem toda uma experiência, para poder trazer para nós dicas, informações e esclarecer, né, dúvidas que nós vamos colocar aqui para ela, né, Mirtes? E ela se propôs, né, a nos dar dicas e esclarecer dúvidas, né? Olha, sempre que a gente faz uma divulgação, eu já recebo algumas perguntas por e-mail, outras por WhatsApp,
E vão ser com essas perguntas que eu vou estar iniciando, Mirtes, esse bate-papo com vocês, tá? E assim que estiverem chegando as perguntas dos nossos, de quem está nos assistindo agora, né, eu vou intercalando, tudo bem? Tudo bem. Então, joia. Mirtes, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, né, é o seguinte: você pode inicialmente nos falar se é possível aproveitar a ventilação natural em todos os tipos de construção? A pessoa que faz essa pergunta, ela diz que faz essa pergunta porque muitos anos trabalhou em edifício do Rio, onde não era possível abrir as janelas. Aliás, nós também já trabalhamos, né, Mirtes? Uhum. Você pode responder, então? Sim, claro. Então, de fato, em muitos edifícios comerciais, né, principalmente assim, os edifícios maiores, mais altos, nem sempre o usuário vai ter essa permissão de interferir em certos sistemas, né, como as janelas, a temperatura do ar-condicionado, às vezes nem o interruptor de luz, né, a pessoa não pode nem apagar, porque geralmente esses prédios maiores, eles possuem uma central, e aí essa central é que faz o controle disso tudo. Assim, por um lado é bom, né, porque proporciona ali uma maior segurança para todos, um maior controle ali dos ambientes, mas por outro lado tem essa questão, por exemplo, se o set point, né, se a temperatura do ar-condicionado for regulada lá pela central, numa temperatura muito baixa, que é uma situação que acontece muito, as pessoas vão ficar ali morrendo de frio e muitas vezes vão querer até abrir a janela para aquele frio sair. O que nem é certo fazer isso, mas melhor do que congelar, né? Já fui congelar. Né? Às vezes a gente até liga para a central, pede para baixar, para aumentar, no caso, a temperatura, né? Para poder aumentar o conforto. E só que às vezes nem adianta, continua frio. Então, assim, mas qualquer tipo de prédio pode fazer o aproveitamento da luz natural, da ventilação natural, né? Mas assim, para que essa ventilação natural seja mais assertiva, né? Até por conta de diversas variáveis, até você comentou, né? O melhor é que já seja pensado quando o prédio nascer, né? Tem que nascer junto da concepção do prédio, lá no projeto, nos primeiros projetos de arquitetura. Porque depois de construído, acaba ficando assim, dá para fazer, mas pode ser que não aproveite todo o potencial. Aí uma solução que eu daria, né, poderia lançar mão de automação, né, porque é uma área até que vem crescendo muito por conta das diversas inovações tecnológicas. Tem um sistema, por exemplo, que eu gosto muito, que dá para colocar assim nas janelas, em conjunto, trabalhando assim em conjunto com o ar-condicionado, né? Faz uma programação, aí instala nas janelas. E de madrugada, esse sistema ele vai abrir as janelas, né? Quer dizer, as janelas ficam fechadas o dia inteiro, né? Por causa do ar-condicionado. Mas de madrugada, quando o prédio está vazio, esse sistema ele abre as janelas e deixa o ar fresco da madrugada entrar, refrescar ali a estrutura, né, do prédio, e de manhã, antes das pessoas chegarem, fecha automaticamente e aí sim se liga o ar-condicionado, né? Como no caso assim, quando a gente vai pegar um carro, aí o carro está lá estacionado, está quente, você quer ligar o ar-condicionado. O que você faz primeiro? Você abre as janelas, anda com o carro, deixa aquele ar quente sair, né? E depois que liga o ar-condicionado. Seria o mesmo sistema assim para um prédio, né? De ter esse sistema automatizado para abrir as janelas de madrugada e refrescar. E são sistemas que têm baixíssimo consumo de energia, tem outros tipos de programação.
caiu um negócio. Pode, inclusive, associar com detectores de vento e chuva, né? E evitar que as janelas fiquem abertas em condições adversas. Ou, no caso, por exemplo, até de incêndios, né? Tem que abrir a janela para escapar algum gás tóxico que esteja lá dentro. Também dá para associar sistemas automatizados com esses outros tipos de programação. Agora, nas nossas casas, né, onde a gente tem o controle, aí a gente é que vai ter que abrir as janelas para ventilar, né? Nas nossas casas, a gente tem que lembrar também que pode chover, né? E a gente vai ter que ir lá fechar. Mas, enfim, a gente é que vai ventilar os nossos espaços. A gente vai ter o controle. E aí, quando você me pergunta assim, é possível aproveitar a ventilação para todos os prédios? Eu digo que sim, para todos os usos, né? Só que vai ser mais ou menos eficiente dependendo das premissas que se adotar no projeto de arquitetura, na concepção do projeto de arquitetura, sempre observando as condições climáticas do local, a temperatura daquele local ao longo do ano, a umidade, insolação, né, as condições de chuvas, para que se ter realmente uma arquitetura em harmonia com o clima, onde a ventilação natural será importante, mas não a única estratégia. Maravilha. E assim, em prédios novos, eu acho que já é obrigatório aplicar esse conceito, né, Mirtes? Uhum. Em prédios mais antigos, né, é possível melhorar, né, dentro das características de construção, certo? Sim, sim. Mirtes, uma outra pergunta, tá? Considerando que temos no Brasil regiões com características diferentes e épocas do ano com mais correntes de ventos e outras menos, você poderia me dizer como tratar a ventilação natural diante dessa diversidade do Brasil? Quando a gente fala assim de ventilação natural, eu gosto sempre também de falar o seguinte, porque existem 3 tipos de ventilação natural que a gente trabalha. Tem a ventilação controlada, que é essa que eu falei, quando o usuário, né, tem controle total, nós, nas nossas casas, por exemplo, né, controle de abrir e fechar conforme as nossas necessidades. Tem a ventilação higiênica, que é uma ventilação mínima, que tem que ter, até por conta de leis, né? É uma ventilação para ter uma renovação mínima de ar. E tem a ventilação permanente, que nós fazemos assim através de elementos, aberturas fixas, pode ser no telhado ou mesmo na fachada, para que seja possível a retirada do calor dos ambientes, né? Mas assim, em todos os climas, em todas as regiões, temos que ter pelo menos a ventilação higiênica, né? Mesmo assim, em locais ou em épocas que ventem pouco, a gente vai ter que, então, induzir essa ventilação, né? Usando as leis da física, ou também, se for preciso, contar com a ajuda de exaustores e outros sistemas mecânicos. Mas, assim, por lei, tem que ter essa ventilação higiênica em todos os climas. E aí, aqui vale até citar a NBR 15575, que é uma norma de desempenho, né, que tem lá as diretrizes para os profissionais garantirem conforto, saúde e segurança nas edificações, né? É uma norma que existe desde 2008, mas que não era obrigatória e que em 2013 passou a ser obrigatória, passou a ter força de lei. Então, assim, o não cumprimento dela pode acarretar, inclusive, indenizações, né, multas. Então, realmente, tem que ficar bem ligado nisso, porque uma das coisas que a norma fala
é justamente essa parte de ventilação, né? Uma renovação mínima de ar que tem que ter. E fala também, por exemplo, que os materiais especificados, materiais e equipamentos especificados não podem emitir poluentes para não afetar a qualidade do ar interno, é uma das coisas que a norma fala. E também com relação a garagens, né? A norma fala que em edifícios com garagens internas, eles têm que garantir que a exaustão dos veículos, né, gerado pelos veículos, não invadam os ambientes internos da habitação. Parece até uma coisa assim óbvia, né? Mas a gente precisou fazer uma lei para que isso não aconteça. E, De assim, quando ela é? Hã? De quando ela é? Então, é uma norma, ela existe desde 2008, mas que passou a ter força de lei em 2013. Agora, falando assim... Hã? Pouquíssimo tempo ainda, né? Ainda está as pessoas se acostumando com ela. Aí, assim, falando um pouquinho de climas quentes, que é onde a ventilação natural é até mais utilizada, como você falou, grande parte do Brasil precisa dessa estratégia, né, por conta do nosso clima. Assim, o ideal é fazer aquela ventilação que eu falei, ventilação permanente, né? Já prevê isso na etapa de construção, por meio da instalação de aberturas no telhado, que pode ser lanternis, né? Tem os lanternis que dá para colocar na cumieira dos telhados, ou então mesmo procurando fazer aberturas, né? Aí uma dica aí que eu vou dar, colocar aberturas altas nos ambientes, porque o ar mais quente ele vai sair por cima. Aí você coloca uma abertura, uma janela embaixo, que vai entrar o ar fresco, vai empurrar esse ar quente e vai sair por cima. É o famoso efeito chaminé que a gente aplica, que é uma técnica de ventilação natural. Agora, uma outra estratégia também que vale a pena falar é com relação à ventilação cruzada. Importantíssimo para climas quentes e úmidos, né? Que, assim, acontece também quando se tem duas aberturas. Aí pode ser uma janela e uma porta, né? Assim, de preferência em paredes opostas, onde você vai ter que abrir as duas para fazer o vento circular, que é como eu digo assim, o vento entrou, vai ter que ter por onde sair, né? Para a gente poder ter um ambiente mais arejado. Agora, essas técnicas de ventilação cruzada e efeito chaminé tem que usar assim, com uma certa parcimônia em climas secos. Porque muitas vezes os climas quentes, né, quente e seco, precisa da ventilação natural, mas se for muito seco, como em Brasília, assim, locais como Brasília, onde inclusive temos o aproveitamento da ventilação natural em vários prédios do Oscar Niemeyer, mas veja bem, ele usa a técnica, mas colocando espelhos d'água, para que esse vento, antes de entrar dentro da edificação, ele passe por esse espelho d'água e traga a umidade para dentro, né? Que pode ser feito também com vegetação, né? Desde que essa vegetação não barre o vento, né? É uma técnica também chamada resfriamento evaporativo. Além de embelezar, também colabora para o ar interno, né, Amigo? Sim, sim. Gente, nós estamos recebendo aqui várias perguntas, tá? Tá. Eu vou lançar uma terceira pergunta, que foi enviada também por e-mail, e já vou intercalando perguntas que tem aqui, ó, da Márcia Marizé, tá? Márcia Marizé veio depois, acho que já está anotado aqui, tá? E da Monique, que está bem próxima uma da outra, tá? Então, olha,
Mirth, temos no Brasil uma variedade muito grande, na verdade, de modelos de janelas, de portas, É verdade. feitos de materiais também diversos, né? Você poderia nos falar um pouquinho o que isso influencia no aproveitamento da ventilação natural? Aí a Monique, ela pergunta também, eu acho que cabe se colocar talvez nessa questão, né? A sua opinião referente às janelas com venezianas, se elas são eficientes ou não. Tá. Realmente no mercado a gente acha assim diversos modelos, diversos tipos e tamanhos de janelas, né? Que aí elas vão ventilar mais ou menos, né? Dependendo realmente do tipo. Aí temos basicamente as janelas de abrir, as janelas de correr, temos as de guilhotina, né? E a do tipo basculante, né? As outras, assim, temos outras, mas é basicamente a variação desses tipos básicos que eu falei. Aí, para um aproveitamento amplo da ventilação natural em locais onde é realmente necessário ter uma ampla ventilação, a melhor é a de abrir, porque ali, ao abrir, você vai aproveitar toda a área da janela para ventilação, vai conseguir ali 100% do espaço para a entrada do vento. As janelas de correr, que são muito utilizadas também, a folha assim, vai correr ou para um lado ou vai correr para o outro, né? Aí a gente só vai conseguir aproveitar 50% da ventilação. Para a luz natural, não. Para a luz natural, a janela sendo de vidro, vai dar para aproveitar 100%, mas em relativo à ventilação, na janela de correr, vai ser 50%, né? A metade. A mesmo caso, a janela de guilhotina. Você vai abrir e vai ter ali 50% para a entrada do vento. No caso das janelas basculantes, né, apesar de ter também uma redução ali na área de ventilação, elas são interessantes porque elas possibilitam a gente fazer um fluxo do vento, né? Direcionar o vento para onde a gente quer. Né? Agora, uma opção que eu acho assim, bastante interessante é aquelas janelas que tem uma bandeira em cima, né? Tem De porta Copacabana? também. Oi? De Copacabana? Não. Aquelas janelas de Copacabana? Não, em Copacabana, a gente vê muito caso assim de janela de guilhotina e com veneziana. Até posso falar dela por conta da pergunta, né? Da veneziana. Tem de persiana e tem de veneziana. Mas essa que eu estou falando é uma assim. É muito comum também. Você tem a janela normal ali, e em cima você tem uma bandeira, geralmente uma báscula, que você pode regular também. Até por uma questão de privacidade, você pode fechar embaixo a janela e deixar só essa báscula de cima aberta, porque aí você vai pelo menos garantir a ventilação higiênica, né? Agora, com relação a essas janelas com venezianas ou com persianas, né? Em Copacabana tem muito essas com persianas que são recolhidas. Essas janelas também são bem interessantes, porque elas proporcionam um sombreamento, né? Às vezes uma janela voltada para um sol da tarde, por exemplo, que você quer aproveitar o vento, mas não quer, não tem como a insolação entrar, a radiação solar direta, então você pode lançar mão dessas janelas com persianas que enrolam, né? Ou enrolam quando você quer a luz, e você pode deixar elas funcionando como sombreamento, é a mesma coisa a veneziana, porque elas são perfuradas. Então, você barra o sol, mas você deixa o vento entrar. Elas são bem interessantes também. Agora, assim, nós temos um regulamento técnico para a eficiência energética de
residências, que é o RTQR. Tem o RTQC, que é para edifícios comerciais, públicos e de serviços, e tem o RTQR, que são para residências. No RTQR, né, que é um regulamento do Inmetro, que teve apoio do Procel Edifica, nós temos um catálogo com todas, assim, a maioria das janelas mais usadas no Brasil. E ali dá também alguns dados com relação ao percentual de entrada de luz natural e ventilação. É bem interessante, quem tiver interesse também pode acessar, né? Agora, assim, até falando de ambientes climatizados, e já que a gente está falando de janela, é importante, se não for aproveitar a ventilação natural, se tiver que ligar a climatização, que essas janelas tenham um bom caixilho, né? Que elas sejam bem vedadas, que não tenha folga, não hajam frestas de infiltração, que é aí para você também ter uma eficiência energética maior do ar-condicionado. Isso tudo tem que ser visto. Mirtes, nós temos perguntas aqui. Eu vou lançar uma terceira pergunta para você, e eu gostaria que você respondesse duas perguntas que estão vindo pelo chat aqui, tá? Uma peraí. Cadê? Eu perdi a pergunta aqui. Ah, tá. Do Francisco Dantas, e outra é a continuidade da Monique, tá? A Monique fez duas perguntas, uma que eu estou tentando encaixar numa que eu tenho aqui, tá? Então, a pergunta para você vai assim, ó. Nós temos se o ar externo for poluído, como é o caso de algumas cidades aqui do interior de São Paulo, tipo Paulínia e Cubatão, Paulínia por conta da refinaria, né? E Cubatão porque tem muitas indústrias lá, né? O que você recomenda para induzir uma ventilação, tá? Aí eu vou pedir para que você responda essa pergunta também já com um gancho para a pergunta do Francisco Dantas. Em habitação térrea, as condições de pé direito são fundamentais, certo? Que vem a concordar com a da Monique, né? Na sua opinião, a técnica de fachada dupla é eficiente? São coisas distintas, uma é fachada, outra é pé direito, mas acho que se dá para você falar na mesma pergunta, não dá? Tá, dá sim. Deixa eu falar da poluição primeiro, né? Tem até um relatório, né? Chama State Global Air Report, né? Falando assim dessa problemática, porque realmente a questão do ar externo poluído é um problema, né? Então, em 2018, esse relatório ele mostrou que 1 em cada 3 pessoas sofre com essa questão de poluição. E que as áreas rurais também estão sofrendo com isso por conta do aumento da queima de combustíveis fósseis, né? Então, realmente, a poluição ela é um aspecto problemático e que pode prejudicar bastante uma estratégia de ventilação natural. Aí, nesses casos, não vai ter jeito. Vamos ter que lançar mão, né, de sistemas mecânicos, sistemas artificiais, mas não somente com eles, né? Apesar que ter os sistemas mecânicos é interessante, porque a gente consegue prever mais ali um controle do ambiente, a gente também não pode ficar dependente deles, né? Porque, veja bem, se falta luz, por exemplo, uma edificação sustentável que tem previsto iluminação e ventilação natural, ela continua funcionando. Já uma edificação que depende só de sistemas mecânicos, ela vai ficar parada, né? Então, assim, em climas extremos, né, ou em certas regiões, né, seja por conta da poluição, ou também até por questões de acústica, né?
fica realmente difícil contar somente com a ventilação natural. Aí, nesses casos, usando os sistemas mecânicos, é preciso se ter um sistema de controle mais rigoroso, né? Aí, no caso, assim, essa parte de filtragem, sistemas de filtragem está, inclusive, sendo muito debatida, tem normas sendo revisadas por conta da questão da pandemia, isso aí está evoluindo bastante essa área. Aí, também, assim, hoje nós temos no mercado diversos sensores que medem os níveis da qualidade do ar, tanto do ar interno quanto do ar externo. Então, pode até colocar um sensor desse em conjunto com um sistema automatizado, né, um daqueles que eu falei lá no início, e associar. Quando o ar externo tiver uma baixa qualidade, né, as janelas se fecham, ou mesmo pode acontecer dentro, se tiver fumaça, alguém fumando, né, que aí a qualidade do ar fica muito ruim, aí as janelas poderiam se abrir, por exemplo, né? Uma sugestão aí que eu estou pensando. Né? Agora, pode acontecer também da poluição, né? Diferente desses locais que você falou, mas assim, não ser o tempo inteiro, né? Ela ocorrer só em alguns momentos do dia, mas aí teria que avaliar caso a caso. Mas a gente sabe que a poluição ela fica num nível mais baixo. Então, daria para aproveitar a ventilação natural nos andares mais altos, né? Deixar as janelas abertas. Eu acho que até alguém falou aqui no chat alguma coisa assim, que mora num andar alto e que deixa as janelas abertas. Aí realmente o ar, a qualidade do ar nas partes mais altas, realmente tem como aproveitar. E também tem locais onde a poluição ela é mais branda. Então, a gente poderia pensar em colocar aquela técnica que eu falei do resfriamento evaporativo, colocar plantas, vegetação, para que filtre os poluentes e entre um ar com melhor qualidade, né? Agora, sim, em climas muito úmidos, tem que ter cuidado também com essa questão de usar vegetação, né? Aí, Cláudia, eu até separei aqui algumas dicas para dar para vocês, né? Para o pessoal que está aqui. Nena, né? Ela falou que ainda economizou energia elétrica abrindo a janela. Isso aí. Eu acho que é isso, né? Aí, assim, eu vou dar algumas dicas, aí eu falo da questão da fachada dupla, né? Acho que eu posso falar agora do pé direito, melhor, que realmente a questão de pé direitos, né? Que é o tamanho, né? A altura do piso até o forro, né? Que a gente chama pé direito, você ter pé direitos mais altos é ótimo, porque você pode colocar, inclusive, aberturas em cima, como eu falei, para escapar aquele ar mais quente, né? E você tendo um pé direito mais alto facilita isso. Em construções antigas era muito usado o pé direito mais alto. Eu acho que é uma boa solução, sim, tá? Agora, sim, porque a gente conversou, né, com relação a dar dicas porque está muito sendo falado essa questão da ventilação por causa da pandemia. Aí eu separei aqui algumas para falar para vocês. A primeira seria, assim, limpar o filtro do ar-condicionado. Né? Essa seria, assim, a dica primeira. Porque eu estou falando aqui também de ar-condicionado de janela e split. Porque eu chamo a atenção que nem sempre as pessoas sabem que dá para limpar o filtro de um ar-condicionado do tipo split. Então, deixo aqui essa dica, dependendo se a pessoa mora numa rua que passa ônibus, assim, até tem que limpar com mais frequência.
né? E, além disso, se ter também uma manutenção preventiva. Sempre está chamando ali um técnico para fazer uma limpeza por dentro, né? Eles usam um líquido especial. Aí tem que ver se vai chamar uma vez por ano, 2 vezes por ano, enfim. Né? E, além disso, o que pode fazer também? Quando for ligar, antes de ligar o ar-condicionado, abrir as janelas, como eu falei, né? Igual no carro, deixar aquele ar abafado sair, primeiro para depois logo ligar. Sendo que o ideal mesmo é sempre, quando for ligar o ar-condicionado, ligar primeiro na ventilação, naquele botão, né, de ventilação. E aí deixar ali ligado uns 15 minutos na ventilação, porque aí vai movimentar um ar mais parado ali, mais saturado, que fica embaixo, né? Vai movimentar aquele ar. E aí, depois é que se liga o botão na refrigeração e, preferencialmente, aos poucos, né? Não ligar logo assim de uma vez. Em relação a... Oi? Quer falar? Não? Não, Ah, perfeito. tá. E a grande Aí, parte em dos relação... usuários não sabem não tem essa informação, né? É Isso é muito importante. importante. O porquê da ventilação e da refrigeração, que são diferentes, né? E aí, assim, na hora de comprar, lembrar de comprar com selo Procel, né? E instalar o ar-condicionado na parte de cima, porque a gente ainda vê muitos prédios, né, construtoras que colocam o ar-condicionado embaixo da janela. E isso também não é nem um pouco eficiente. Agora, falando rapidamente da fachada dupla, o que é a fachada dupla? Né? Você tem ali uma fachada normal ali do prédio e se projeta uma outra fachada para frente, que pode até ser de vidro, deixando um espaço embaixo para a entrada do ar fresco e um espaço em cima para a saída do ar quente. Né? Então, vai ter ali um ar circulando, que pode até colocar exaustores para esse ar estar sempre circulando. Isso cria um isolamento na fachada, o que é muito bom para questões de economia de ar-condicionado também. Né? Um exemplo desse tipo de fachada a gente tem aqui no Rio, que é a Universidade Corporativa da Petrobras, que inclusive tem um selo verde, né? Um selo de sustentabilidade. E uma das técnicas que eles usaram nesse prédio é justamente essa, de fachada dupla, que deixa a luz natural entrar, mas se cria uma barreira ali para o calor, né? E acaba também melhorando questões de acústica, né? Porque cria um isolamento também acústico. É bem bacana. Legal ela ter lembrado dessa técnica aí. Muito legal. Mirtes, eu tenho uma pergunta aqui também da Márcia Marise, que eu acho que você pode responder agora. Uhum. Está complementando, porque muita coisa você já falou aí, tá? Ah, Em muitos prédios altos não tem janelas por conta da segurança, é. né? Aquilo que você já comentou. Como conciliar segurança e ventilação natural? Assim, até um dos motivos que logo no início eu falei, nesses prédios comerciais mais altos, maiores, que tem uma central de controle, eles não deixam as janelas abrirem por uma questão também de segurança, né? Mas se colocar um sistema automatizado, por exemplo, que impede a abertura das janelas durante um horário ali de expediente e só abre de madrugada, já é, por exemplo, uma solução de segurança para os usuários. Pode até pensar assim, mas e questões de, sei lá, ladrão para entrar? Poderia fazer isso só na parte mais alta do edifício, né? Uma forma também, aí já falando questões de segurança. E assim, como eu falei também, usando e abusando dos sistemas de filtragem dos equipamentos de climatização, né? Legal. Mirtes, tem uma questão
uma pergunta aqui que eu acho que dá para você responder, a gente está com poucos minutos, mas dá para ser rápido, tá? Que é do Paulo Lara. Temos muitas queimadas hoje, né? Se fecharmos toda a casa, o ar-condicionado filtra a fumaça, aí entra naquela questão que você explicou de ventilação e refrigeração. Você pode responder para ele? No caso de edifícios que tem esse sistema de controle, de filtragem, aí utilizar eles. Mas, assim, por exemplo, nas nossas casas, né? Que tem gente que faz isso. Pega um terreno baldio e taca fogo ali nas folhas, não sei o quê. E ainda mais no tempo seco, isso entra para dentro de casa. E aí a única solução é fechar a janela. Não tem como respirar esse ar. Entra nesse caso do ar poluído. E não colocar na ventilação, porque senão vai puxar o ar de fora. Não vai ter como. Mirtes, vamos para mais uma pergunta por conta do tempo. Já tivemos, através da rede de comunicação, nessa época de pandemia, né, a informação que a ventilação natural, adequadamente aplicada, vem colaborar para mitigar impactos com a saúde. Nesse sentido, você poderia nos dar dicas simples para adotarmos no nosso dia a dia, em casa, nas escolas, nos ambientes corporativos, e também esses que estão agora na iminência de abrir? Sim. Escolas, né? Esses tipos de prédios. Teatro, cinema, né? Bom, a primeira coisa assim, é ter consciência, né? E acreditar mesmo que a ventilação natural ela traz muitos benefícios, além dessa questão de prevenir proliferação de bactérias, vírus, né? Como o coronavírus. Até com relação assim, sabe-se que a ventilação natural, um ambiente arejado, ele melhora nossas funções cognitivas em relação a raciocínio, memória, né? Isso aí já é sabido. Mesmo antes de pandemia já se sabia disso. Então, é ter essa consciência de que um ambiente ventilado é sinônimo de realmente um ambiente mais seguro e mais saudável. Isso já é um bom começo. Aí, tendo essa mudança de mentalidade, né? Eu dou uma dica assim, começar a perseguir a ventilação natural em todos os ambientes da casa. E aí mantendo as janelas abertas, sendo que, como eu falei antes, lembrando que às vezes chove, né? Tem que fechar, mas aí nós é que teremos esse controle, né? Para poder entrar esse máximo de ventilação para os ambientes, né? Lembrar de abrir a janela, porque às vezes a pessoa entra no ambiente, o primeiro pensamento é que se o ambiente estiver quente, é ligar o ar-condicionado. E primeiro fazer essa tentativa de abrir as janelas, lembrar de abrir as janelas. Né? Se tiver algum problema, assim, às vezes o pessoal fala, mas pode entrar inseto. Coloca uma tela mosquiteiro, né? Aquelas microtelas, é uma dica também que eu dou. No caso de ambientes que só tem uma janela, né? Só tem uma janela, então abre a porta e janelas dos outros ambientes, que é para fazer aquela ventilação cruzada que eu falei, né? Para poder ventilar em toda a casa. Agora, ambientes de permanência prolongada deve ter uma maior atenção, né? Quartos, cômodos onde tem TV, banheiros e cozinhas também, por ser muito úmido, necessitam muito dessa ventilação para retirada da umidade, é importante também. E evitar colocar objetos, elementos de decoração que possam barrar essa ventilação, essa entrada de ventilação. Também é uma dica. Né? Em casas onde tem idosos, ou em casa de repouso, uma possibilidade também é se pensar retirar as cortinas, né? Pensa se de repente não é melhor retirar para poder
entrar tanto a ventilação quanto a luz natural, que luz e ventilação elas estão bem associadas, né? Para deixar entrar a luz, mas não o calor. Se tiver uma fachada com raio solar direto, assim, né? Uma fachada, vamos dizer assim, do sol da tarde, lembrar de botar o sombreamento. Agora, quando a gente sair, evitar lojas, restaurantes com climatização artificial, né? No caso de um teatro, como você falou, ter certeza que a pessoa colocou ali, o empresário, colocou um sistema de filtro eficiente, e atestar isso, né? Não só falar, mas atestar que fez a troca como tem que ser. Porque às vezes a gente entra num ambiente fresquinho, com ar ligado, né? Tem aquela sensação de conforto, mas aquilo ali pode estar escondendo um ar viciado, um ar contaminado. Tem que ter realmente muito cuidado com isso. Mas também pode se almoçar, né? Em restaurantes com locais abertos, né? Ou mesmo na sua casa, se você tiver uma varanda, né? Levar o almoço para a varanda, um local aberto. E se o pessoal quiser aqui também escrever no chat, dar mais ideias, também eu coloco aqui para a minha coleção. Não sei se vai dar tempo, né? Por causa do horário. Nós estamos com um tempo reduzido, né? E eu queria, assim, de uma forma bastante resumida, que você pudesse finalizar, Mirtes, dizendo para a gente que, além da ventilação natural, outras estratégias bioclimáticas que podem e devem ser consideradas, né? Porque são muitas as variáveis que não pode desprezar nada, na verdade. Aí, de uma forma resumida, você pode falar para eu poder ficar o fechamento? Tá. Assim, uma que eu já até falei aqui ao longo é a questão da iluminação natural, né? Iluminação natural e ventilação natural, elas andam juntas. É uma estratégia bioclimática também. A iluminação, né? Você deixar a luz natural entrar, muito importante. Mas vai depender também da implantação do prédio no terreno. Então, é uma estratégia de implantar corretamente o prédio no terreno, né? E dependendo do formato geométrico desse prédio, né? Que não pode ter assim grandes profundidades, senão a luz natural e a ventilação natural não vão chegar lá no fundo. Então, também são técnicas que são utilizadas, né? Por projetistas, arquitetos profissionais da construção. Tem um arquiteto que vocês podem consultar, né? Que aí vai entender melhor isso que eu estou falando. É um arquiteto famoso que trabalha com essas questões de arquitetura bioclimática. O nome dele é Lelé, né? João Filgueiras, na verdade, mas é conhecido como Lelé. Pode dar um Google aí no nome dele que vai aparecer várias obras dele que ele conseguiu transformar, né? Aqueles sheds de telhado de galpão industrial em arte, né? Tem a Rede Sara, né? Tem aqui no Rio, tem vários locais, tem em Brasília, Salvador. Eu deixo aí como um exemplo de aplicação bem-sucedida das estratégias bioclimáticas, e tem diversas outras, né? Pegando a parte não só de implantação do terreno, mas a parte de sombreamento que eu já falei, a parte para climas frios, né? A parte de materiais. Eu posso até deixar aqui, eu vou escrever aqui, quem tiver interesse, entrar numa plataforma chamada Projetier. Legal, legal. É do Ministério de Minas e Ministério de Meio Ambiente. Entra nessa plataforma, ali vão ter todas as estratégias bioclimáticas. Você entra com a sua cidade, com o nome da sua cidade, e vai aparecer ali os dados climáticos da sua cidade para você conhecer, e também as estratégias bioclimáticas adequadas para cada local. Né? Aí eu deixo aí como, então, para continuação aí do assunto, quem quiser se aprofundar. Muito bom, Mirtes. Olha, a gente não tem como continuar, né? E eu quero assim, parabenizar você por estar abrilhantando mais uma vez, né? Esse nosso bate-papo, que é promovido pelo CESP,
por estar trazendo informações e dicas, né, muito importantes sobre a ótica da saúde, o meio ambiente, o conforto ambiental, né? E parabéns, muito obrigada. Todas essas informações vão ser disponibilizadas pela nossa área de comunicação do CESP, né? Não só no boletim, tá? Como seu contato, também você pode colocar no chat. Ah, Depois tá. e reproduzem isso através do YouTube também. Então, essas informações ficam aí, né? E eu também quero agradecer a participação de todos que estão aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, porque é o que a gente vive no dia a dia e a gente não percebe, a gente não tem noção de tantas variáveis, né, que são importantes para serem consideradas, que vêm colaborar com a sustentabilidade, com a qualidade de vida, né? E também para a nossa saúde, né? Então, muito obrigada a vocês, mas muito obrigada novamente ao CESP por tudo, e fiquem ligados, porque o CESP vai continuar, né, com esses bate-papos, trazendo informações bastante relevantes. E Cláudia, eu agradeço imensamente. Hã? Vai pode cair. falar, 2 minutos. Tá. Eu agradeço imensamente o convite. É impressionante assim como passa muito rápido, né? E é um assunto assim que se deixar eu saio falando e dá para falar em mais uma live, tá? Então eu espero ter atendido aí as expectativas, espero ter respondido as respostas à altura aí das perguntas, tá? Muito obrigada e conte comigo aí para esses temas que eu realmente gosto bastante. Sou suspeita de falar, né? Que eu trabalho com isso, mas eu acho bem interessante. Com certeza, que envolve muitas áreas, né? E o É. mais importante, né? Está ligado direto ao nosso bem-estar, à nossa saúde. Mirtes, pessoal, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada, Cláudia. Obrigada, gente. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.